Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classificou as palavras proparoxítonas. Proparoxítonas. Vamos olhar lá. Caráter. Desculpa, a banca disse que classifica as palavras paroxítonas. Paroxítonas. Vamos lá então. Caráter, intransferível e órgãos. Perfeito, todas são paroxítonas, né? Ó, caráter. Paroxítona terminada, ela é uma paroxítona, né? Paroxítona, né? Então, a posição da sílaba tônica, ela só pode ocupar 3 espaços, né? Ou na última sílaba, ou na penúltima sílaba, ou na antepenúltima sílaba. Então, se nós temos a palavra assim, ó, caráter, né? Eu até separei aqui para a gente fazer direitinho. Caráter. Última, penúltima e antepenúltima. Se a sílaba tônica for a última, ela vai ser oxítona. Se ela for penúltima, ela é uma paroxítona, que é o nosso caso aqui, paroxítona. E se ela for na antepenúltima, ela é uma proparoxítona. Proparoxítona. Só tem essas 3 possibilidades. Pode ter uma palavra enorme. Por exemplo, inconstitucionalissimamente. A sílaba tônica só pode ser a última, penúltima ou antepenúltima. Qual é a sílaba tônica da palavra inconstitucionalissimamente? Ó, inconstitucionalissimamente. O men, a sílaba men, é a tônica, é a mais forte, é a pronunciada com mais intensidade. Correto? Então tá, ela é uma palavra paroxítona. Caráter, será que ela tem acento? Bom, a regra das paroxítonas, eu faço até uma brincadeirinha, né, no meu material, eu coloco o desenho de um roxinol, né, de um pássaro chamado roxinol. Por quê? As paroxítonas terminadas em R, ditongo, ou X, I, N, o O não, né, roxinol, e L. Depois, paroxítona terminada em PS, em AN, em né, como álbum, e assim vai. Essas são as regras das palavras paroxítona. E vamos ver, ó, caráter, paroxítona terminada em R, perfeito. Intransferível, paroxítona terminada em L, agora é o L do roxinol, né? E órgãos, paroxítona terminada em ditongo. Esse O aqui do meu macete, né? Esse O aqui, ó, na realidade ele é um ditongo, né? Todas as paroxítonas terminadas em ditongo, elas são acentuadas. Perfeito, né? Então, é uma alternativa considerada correta. As palavras líquida, público e órgãos e episódicas obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Será que obedecem à mesma regra mesmo? Vamos dar uma olhadinha, né? As palavras líquida, ó, aqui teríamos que ter o acento, ó, caráter, paroxítona terminada em R. Vamos pensar ali, líquida, ó, proparoxítona. Lembrando, pessoal, que todas as proparoxítonas são acentuadas, ó, líquida, público, episódicas, essas são proparoxítonas. Porém, tem um patinho feio ali no meio, ó, órgãos, paroxítonas terminadas em ditongo, ó, órgão. Então, essa é uma paroxítona terminada em ditongo, portanto, o item está errado, porque não segue as mesmas regras ortográficas, né? As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Normalmente, a Banca CESP ela trabalha com esse estilo de pergunta, mesma regra ou regra diferente? Geralmente é assim. Então, o aluno daí tem que conhecer as regras, né, para saber se é a mesma ou regra diferente. Mas vamos ver aqui. Indivíduos e precárias. Olha só, são regras diferentes? Ó, mesma regra. São as regras paroxítonas terminadas em ditongo. Ó. Indivíduos. Precárias.
Ó, vou botar aqui para vocês, ó. Precárias, indivíduos. Por que aquilo ali é um ditongo mesmo? Olha, ditongo, pessoal, é a permanência na mesma sigla de uma vogal mais uma semivogal, ou uma semivogal mais uma vogal. Se primeiro eu tenho uma vogal e depois uma semivogal, eu tenho um ditongo decrescente. Ditongo decrescente. Se eu tenho uma semivogal depois uma vogal, o que aconteceu? Cresceu, né? Então eu tenho um ditongo crescente. Mas isso eles não perguntam mais, ainda bem. Mas de qualquer maneira é um ditongo. E o aluno pensa o seguinte, o que é o ditongo? É a união de duas vogais na mesma sílaba. Não, pessoal, duas vogais não podem ficar na mesma sílaba, tá? Sempre vai ser uma vogal com uma semivogal. Se eu tenho vogal mais vogal, o que eu tenho? Eu tenho hiato, né? Eu tenho um hiato, que é o conjunto de duas vogais, cada uma vai ficar numa sílaba diferenciada. Então aqui, precárias é ditongo crescente ou decrescente? Ó. Precárias, eu tenho uma semivogal e a vogal. Uma dica bacana, o A é sempre vogal. Sempre vogal. Indivíduos, semivogal e vogal também, né? Para saber a diferença, você faz assim, quer ver? Você fala precarias ou precárias. Então, faz uma pequena alteração no som que você vai perceber nitidamente qual é a vogal e qual é a semivogal. Semivogal sempre é a fraca, a vogal sempre é a forte, né? Agora nós temos que tomar cuidado, que eu já vi muito isso em prova. Alguns gramáticos consideram esses ditongos crescentes como sendo hiatos, mas é uma posição minoritária. Se for assim, como é que eu poderia justificar o acento nessas duas palavras? Se eu separar assim, ó, se eu separar o ditongo formando um hiato, precárias. Se eu fizer isso, eu vou ter que dizer que essas proparoxítonas, elas não são comuns, elas são proparoxítonas especiais. Então a gente chama de proparoxítona relativas ou eventuais, porque é uma posição de alguns gramáticos, linguistas que consideram isso, né? Precárias. Mas de qualquer maneira a palavra é acentuada, e pela mesma regra, né? Ou a regra das proparoxítonas relativas ou eventuais, ou das regras das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Então isso é importante, ó. Já vi muito isso em prova. Cuidado, tá? Também pode ser classificadas como proparoxítonas relativas ou eventuais. Aí como é que eu teria? Eu teria aqui um hiato, ó. O I é uma vogal e o A é outra vogal. Correto? Mas de qualquer maneira é a mesma regra. E aqui a banca está dizendo que são regras diferentes. Nada disso. São as mesmas regras. Ou a regrinha que dá mais trabalho para o estudante identificar é a regra do I e do U. A regra do I e do U. O que essa regra diz? O seguinte, as vogais I e U, quando elas formarem hiatos, né, portanto vão ficar em sílabas diferentes, elas formarem sílabas sozinhas, serem tônicas, não tiverem o NH depois, não tiverem ditongo antes e não repetirem vogais, elas vão ser acentuadas, né? Então tem que seguir esse protocolo, ó. O I ou o U devem ser tônicos, devem ficar sozinhos, ou no máximo podem estar acompanhados de S, é a única exceção. Não pode ter NH depois, não pode ter ditongo antes, agora em função desse último acordo ortográfico, né? E não repetir vogal. Quer ver aqui os exemplos? Ó? Itajaí, Itajaí. O I é tônico, forma a sílaba sozinho, não tem NH depois, não tem ditongo antes e não repetir vogal. Portanto, Itajaí tem acento por isso, né? A gente chama da regra dos hiatos I e U. Saúde, mesma coisa, é tônico, forma a sílaba sozinho, né? Ó, egoísta. Mas professor tem o S. O S pode formar a sílaba com um S, ó, egoísta. Caído, caído, e é tônico, forma a sílaba sozinho, não tem NH depois, não tem ditongo antes e não repetir vogal. Ó, baú é a mesma coisa. Balaústre também pode ser com S. Eu quero apresentar aqui as exceções, né? Quando que não vai ter, olha aqui.
Luiz. Luiz, eu tenho Luiz com S e Luiz com Z. O Luiz com S tem acento. O Luiz com Z não tem acento, porque a única exceção é o S. O Z não, né? Xiita. O I é tônico, ó. Xiita. Forma a sílaba sozinho? Forma. Tem NH depois? Não. Tem ditongo antes? Não. Mas repetiu a vogal, ó. Xiita. Então, Juúna. Xiita não tem acento por conta dessa restrição, ó. Bocaiúva. Bocaiúva é o nome de uma árvore. Aqui também temos uma rua com esse nome, né? Aqui em Florianópolis. Então, Bocaiúva. O U é tônico? Ó. Bocaiúva. Tem, tá sozinho? Tá. Tem NH depois? Não. Tem ditongo antes? Tem. Bocaiú. Cai é um ditongo. É um ditongo o quê? Decrescente, porque primeiro é a vogal e depois é sem vogal. Então, Bocaiúva não tem acento por conta disso, né? Mas só nas paroxítonas. Se ela fosse oxítona, ela teria. Quer ver? Olha aqui, ó. Piauí. Piauí. O I é tônico, forma a sílaba sozinho, não tem NH depois, tem ditongo antes, mas ela é oxítona, daí pode, né? É o novo acordo ortográfico, ele fez essa diferenciação. Tuiuiu, a mesma coisa, né? Por serem oxítonas, né? Então, muito cuidado com isso. Faltou o NH, né? Botar um exemplo com NH. Então, por exemplo, ó, bainha, bainha. Bainha. Então, não tem tudo para ter um acento? Claro, ó. O I é tônico, forma a sílaba sozinho, mas qual é o problema aqui, ó? Tem NH depois. Se tiver NH depois, não pode ter o acento. Então, bainha, tainha, não tem acento, né? Por esse motivo. Dada a organização das estruturas linguísticas do texto, o verbo terem, tem buscado, pode ser empregado também no plural, tem, sem que a coerência nem a correção gramatical do texto fiquem prejudicadas. Será que isso é verdadeiro? Olha só, onde é que está isso? Em todo o mundo, uma série de organizações tem buscado, ó, uma série de organizações tem buscado. Então aí é uma questão de concordância junto também com a questão de acentuação gráfica, ó. Uma série de organizações tem, eu posso concordar com a palavra série, ou posso concordar com um elemento de organizações. Então, os elementos têm buscado. Então, isso aqui é uma dupla concordância. Eu posso concordar com a palavra série, ou eu posso concordar com a palavra organizações. Então, aqui pode ser tem no singular e tem no plural. E quem é que justifica essa regra? Ó? As regras dos acentos diferenciais. Então, é os verbos ter e os verbos vir. Por exemplo, ele tem singular, eles têm plural. Ele vem singular, eles vêm, ó, com E só, tá? Eles vêm plural, ó. Eles têm plural, só com E, né? Só com um E. Então, eles têm e eles vêm. Os verbos, o verbo por, para diferenciar da preposição por. Eu vou por este caminho, né? Então, seria a preposição. Mas eu vou pôr o pincel na calha do quadro. Então, eu vou colocar, eu vou pôr. Esse pôr tem acento por se tratar de um verbo. E também o verbo pôde, para diferenciar da forma verbal, pode. A forma verbal, pode. Então, presente. Eu posso, tu podes, ele pode. Não tem acento. Também acento diferencial, né? Aqui que entra. Ontem eu pude, tu pudeste e ele pôde. Pretérito perfeito. Só essa. Então esses são os acentos diferenciais. Então aqui está tranquilo, questão considerada correta. Mas vocês viram como é que o CESP abordou isso? Misturou a acentuação gráfica com concordância verbal, né? Concordância verbal. Em um uso mais formal da língua, as regras de colocação pronominal do padrão culto permitem que o pronome átono, em que não os atraíam, seja também utilizado depois do verbo, sob a forma de nos, ligada ao verbo por um hífen. Será que é possível isso? Vamos ver, ó.
questões sobre assuntos que não os atraíam. O os é o nosso querido pronome oblíquo átono, né? Quem atrai, atrai algo ou alguma coisa. Então, algum assunto que não atraía alguma coisa. Então, esse os é o pronome oblíquo átono. A colocação pronominal na língua portuguesa, ela pode se dar de três maneiras, né? Ela pode se dar de três maneiras. Colocação pronominal. Eu posso colocar o pronome antes, aqui está o verbo, né? Ó, o verbo, né? Aqui está o verbo. Eu posso colocar o pronome antes do verbo, nós temos então a situação de próclise. Eu posso colocar o pronome depois do verbo, eu tenho uma situação de enclise, ele é enclítico. Mas, num caso mais erudito, né, quase a tendência é de as pessoas usarem cada vez menos a mesóclise, que é no meio do verbo. Fica muito estranho. Eu tenho também aqui no meio do verbo, eu tenho a mesóclise. Lembrando que a mesóclise ela só vai ocorrer em duas situações. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Por exemplo, no caso do beber o chá, né? Eu beberei, beberei futuro do presente. Eu beberei o chá, né? Eu beberei o chá. Se eu tirar o eu, o verbo está no futuro do presente. Bebê-lo-ei, porque o chá, ele é o meu objeto direto. O que eu bebo? O chá. Só que eu não posso dizer que eu não posso dizer beberei-o, não pode. Tem que ser mesóclise, porque eu perdi o fator de próclise. Então, bebê-lo-ei. E se fosse futuro do pretérito, bebê-lo-ia. Bebê-lo-ia, nesse caso, né? Mas a norma culta da língua portuguesa, em regra, ela prescreve a ênclise como um padrão, né? E a próclise apenas quando temos situações que vão atrair, até eu faço uma brincadeirinha, né, no material ali, né? Eu faço um ímã, né? Um magneto, né? Um ímã que vai o quê? Que vai atrair o pronome oblíquo átono, o poa, né? Para antes do verbo, provocando a situação de próclise. E aí, pessoal, a banca está dizendo que um uso mais formal seja também utilizado depois do verbo, né? Sob a forma de nos, né? Não atraíam nos, né? Não atraíam nos, ligado ao verbo por um hífen. Bom, a gente já vê que isso aqui está errado porque, olha só, como eu tenho o não é um advérbio de negação. Então, o advérbio de negação, ou os advérbios em geral, eles atraem um pronome para antes do verbo. Então, eu não posso ter essa possibilidade. Eu não posso dizer questões sobre assuntos que não atraíam-nos. Não é possível, porque o não ele tem o poder de transformar, né, a situação ali proclítica, próclise, gerando a próclise, né? Então, o advérbio de negação não atrai o pronome oblíquo átono. Então, a questão, né? Aqui, considerando que a mesóclise é desaconselhável em expedientes oficiais, é preferível iniciar períodos com a construção lhe enviaremos mais informações oportunamente, e iniciá-lo com a construção a iniciá-los com a construção enviar-lhe-emos mais informações oportunamente. Então é preferível isso a isso. Cuidado com a regência do verbo preferível. Eu prefiro chá a café. Não existe eu prefiro chá do que café, não. É sempre eu prefiro algo a alguma coisa. Então é preferível eu começar a oração com um pronome oblíquo átono? Não se começa a oração com o pronome oblíquo átono, né? Mesóclise obrigatória sem fator de próclise. Enviar-lhe-emos mais informações oportunamente. Segue exatamente o padrão da norma culta, né? E nós enviaremos
é o futuro do presente, né? Justamente que faz. Se eu não tenho um fator de próclise, vai gerar mesóclise nesse sentido, né? Bom, vamos dar uma puladinha aqui para a gente perceber que o sinal indicativo... Agora vamos entrar numa questão relacionada à crase. A crase é um assunto muito questionado pelo CESP. O sinal indicativo de crase em proteção às redes justifica-se pela contração da preposição a, exigida pelo substantivo proteção, com o artigo definido feminino as, que determina o vocábulo redes. Opa, vamos lá então. Será que isso é verdade? Por que está sendo utilizada a crase aí? Ó? Segundo um dos objetivos do desenvolvimento do satélite será a proteção às redes. Então, proteção, primeira coisa, quem é que está gerando essa crase? É um verbo ou é um nome? É uma situação de regência verbal ou uma situação de regência nominal? É uma situação de regência nominal, então está correto, né? Ó, quem é que está gerando a crase? O substantivo proteção. A proteção. Ela, a proteção, é um substantivo abstrato, que precisa de um complemento. E aí nós vamos ter o quê? Um complemento nominal. Será a proteção às redes. Então, aqui no caso, a justificativa da crase está exatamente explicada no enunciado da questão, né? Aqui nós temos outra. O emprego de sinal indicativo de crase em à luz da tradição iluminista é facultativo. Ou seja, a sua retirada não prejudicaria a correção gramatical nem o sentido original do texto. Opa, facultativo, vamos lá. Quais são os 3 casos facultativos de crase? Antes de palavras femininas, né? Eu posso enviar o ofício a Maria com crase ou a Maria sem crase. Muda um pouquinho o sentido. Se eu uso a crase, eu estou usando o artigo. Se eu estou usando o artigo, subentende-se que eu conheço Maria, que eu tenho uma certa familiaridade com ela. Diante de pronome possessivo feminino, né? Então, sua, nossa, vossa, tua e os seus plurais, né? Então, eu enviei mensagem à sua amiga. Eu posso dizer a sua amiga com crase ou a sua amiga sem crase. É o mesmo sentido da anterior. Se eu uso crase, é como se eu conhecesse a amiga, que tivesse alguma familiaridade. Muda um pouquinho o sentido, mas eu posso colocar ou não colocar a crase. E depois da palavra até, por motivo de clareza, né? A água inundou a rua até a farmácia, com crase, e até a farmácia sem crase. Com crase, seria até o início da farmácia, quer dizer, não atingiu a farmácia. E sem crase inundou inclusive a farmácia, por uma questão de sentido, né? Porque a frase fica dúbia, já que a pronúncia é a mesma, tá? Aqui na aula eu faço só um exagero, né? Inundou a rua até a farmácia, isso não existe. Seria sempre assim, ó, inundou a rua até a farmácia. Como é que eu vou saber? Na escrita isso vai aparecer, né? Na oral não aparece porque o A é pronunciado da mesma forma. Bom, então, o emprego do sinal indicativo de crase em à luz da tradição iluminista é facultativo? Não, a gente já sabe que não é. Por quê? Por que tem crase em à luz da? À luz da é uma locução. E o núcleo da locução é feminino, é luz, é ela, é uma palavra feminina. Então, à luz de é uma locução formada com núcleo feminino, né? Crase obrigatória nas locuções, à luz de, né? Então está errado a construção. Deem uma observadinha aqui, ó, nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, que são várias locuções. Uma coisa importante, pessoal, aqui não interessa se é um VTD, VTI, VTDI, VE, VL, não interessa, por exemplo, se quem está exigindo a crase aliás, não interessa se há uma questão de regência verbal, uma questão de regência nominal, não. Aqui, se aparecer essas locuções, elas deverão sempre ter crase, ó. E se elas forem realmente locuções, ó. À tarde, às ocultas, às pressas, à medida que ela é conjuntiva. Quando ela não tem preposição nem conjunção, ela é adverbial.
Então, à tarde, às ocultas, às pressas, à medida que, à noite, às claras, às escondidas, à força, à vontade, à beça, né? Vamos olhar aquelas que são prepositivas. À exceção de, porque terminou com uma preposição. À imitação de, terminou com uma preposição, por isso que elas são prepositivas. À sombra de, à frente de, à proporção que é conjuntiva, à semelhança de é prepositiva, e assim vai indo. Só que vocês têm que tomar muito cuidado com essas locuções. As palavras devem ser femininas, porque eu tenho também locuções adverbiais, né, ou outras também, pode ser prepositivas, enfim, cuja palavra é masculina. Aí não pode. Aqui é o exemplo. Ó. A prazo. Né, ele pagou a prazo. A prazo, tudo bem, é uma locução adverbial, a prazo. Mas prazo é masculino, é o prazo. Então esse a aqui vai ser só preposição, não tem um artigo. Então no caso aqui não é possível, né, ter acento indicativo de crase. A olho nu é o olho, né? A contento é o contento. A perigo é o perigo. Então essas expressões, embora sejam locuções, né, adverbiais, o núcleo é masculino. Por exemplo, a fundo perdido é o fundo, né? Agosto é o gosto. Comparem aqui, ó, lavar a seco e secar a sombra. Lavar a seco é masculino, secar a sombra é feminino. Então daí nós temos a possibilidade de usar o sinal indicativo de crase, né? O termo a recuperação do meio ambiente desempenha a função de complemento verbal na oração em que ocorre a recuperação do meio ambiente. Será que ele é um complemento verbal? Pessoal, quando aparecer complemento verbal na prova, só temos dois complementos verbais, né? Complemento verbal, ó. Complemento verbal. Quais são? Ou o objeto direto ou o objeto indireto. Só tem esses dois. Agora nós temos um outro complemento na língua portuguesa, mas não tem nada a ver com verbo. É o complemento nominal, que é um outro complemento, né? O complemento nominal é regido por preposição. O objeto indireto também é regido por preposição. O objeto indireto até pode ser preposicionado, mas em regra ele não é regido por preposição. O termo a recuperação. Então, visando a preservação do meio ambiente e a recuperação do meio ambiente. Tanto faz. Quem é que está regendo aqui é o verbo visar, né? Quem visa, visa a alguma coisa. O verbo visar, no sentido de ter objetivo, né? Almejar, ter objetivo, ele é um verbo transitivo indireto. E a preposição regida pelo verbo vai ser a preposição a. Quem visa a. Por exemplo, vocês estão visando o quê? A aprovação no concurso. É claro que não existe esse a. Eu só estou exagerando. Vocês estão visando a, com crase, aprovação no concurso, né? Porque vocês estão almejando isso. Então é um trejeito. Então olha só aqui, visando a recuperação do meio ambiente, porque ele quer só a segunda parte. Mas quem está regendo é o verbo visar, que é um verbo transitivo indireto. Cuidado que o visar também pode ser transitivo direto, e daí não vai ter preposição. Por exemplo, o oficial de imigração visou o passaporte. O que ele fez? Ele pegou o passaporte e deu um carimbo. O síndico, o secretário do condomínio, visou a ata. O que ele fez? Objeto direto, ele assinou, ele visou, também é transitivo direto. Mas aqui nesse caso ele é transitivo indireto. Então o que nós temos, né? Nós temos que a recuperação do meio ambiente é o objeto indireto do verbo visar. Portanto, perfeito, é uma questão correta que deve ser. Fazendo uma revisão, quando a gente não pode ter crase, olha só, comprou roupas a prazo. Prazo é masculino. Então, nunca colocamos crase antes de palavras masculinas. Só tem uma exceção, mas isso nem cai mais em prova, né? Por exemplo, quando está subentendida a expressão a moda de, a maneira de. Comprou móveis a Luís XV. Né? Então, nesse caso. Antes de verbos, preços a partir de R$200. Partir é verbo, então não tem, né? Não tem possibilidade. Isso aqui cai bastante, ó. Quando a está no singular e a palavra seguinte está no plural. O aluno erra muito nisso. Por quê? O verbo aqui, vamos pegar o verbo referir-se.
Quando alguma coisa se refere, ela se refere a alguma coisa, né? Então o verbo referir-se é um verbo transitivo indireto. Refere-se a quê? A alguma coisa. Só que o a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Então nunca tem crase quando o a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Agora, se eu colocasse assim, refere-se às consultas públicas, daí sim, porque daí eu vou ter a preposição mais o artigo, gerando o fenômeno crase. Então, refere-se às consultas com crase. Agora, refere-se a consultas sem crase. Aí eu pergunto, muda o sentido? Muda o sentido. Se eu disser assim, refere-se a consultas, são quaisquer consultas. Se eu disser, refere-se às consultas, eu coloquei o artigo junto, por isso que gerou a crase. Aí são aquelas consultas. Eu usei o artigo, né? E aí muda o sentido. Ficou cara a cara com o criminoso, expressões repetitivas, né, que se repetem, cara a cara, né, dia a dia, mês a mês, tal. Não pode, né? Antes dos pronomes retos, dirigiu-se a ela, né? Dirigiu-se a ela, antes de pronomes, né? Antes do pronome indefinido, ela não se dirigiu a ninguém, né? Ninguém, alguém, nada, tudo. Então, os pronomes indefinidos não aceitam. Antes de pronomes de tratamento, Pedro dirigiu-se à sua excelência. Não. Os únicos pronomes de tratamento que aceitam é senhora, senhorita, dona e madame. Mas vossa senhoria, sua senhoria, nunca, né? Antes de pronomes demonstrativos, este, esse e as suas variações, né? Refere-se a este concurso público, né? Agora, o aquele, o aquele e o aquilo, sim, eles aceitam, né? Aceitam o acento indicativo de crase, né? Refere-se a aquele, a aquela, a aquilo. Então, aquele, aquele e aquilo. Perfeito, pessoal? Então, nos exemplos que eu apresentei aqui, as palavrinhas pintadas de verde são o quê? São apenas preposições, já que não admitem essas, né, as palavras ou as estruturas não admitem a anteposição de artigo. Então, por isso que é apenas preposição. Agora nós vamos fazer uma pequena revisão sobre pontuação e em seguida já vamos passar para a redação oficial. O professor enviou mensagens aos alunos durante o intervalo. Cuidado que eu não posso ter, proibido, vírgula, separando o sujeito do predicado quando eles estiverem juntos. O professor, eu não posso ter uma vírgula aqui, O professor, o que ele fez? Ele enviou. Também não posso ter entre o verbo e o meu objeto direto, que são os complementos verbais, né? O OD e o OI, eu também não posso ter vírgula. O professor enviou, eu não posso ter uma vírgula depois, mensagens, né? E também não posso ter vírgula depois antes aos alunos, porque eu não posso separar o verbo, o complemento verbal, nem o OD, nem o OI com vírgula. Então, se o aluno já tem essa compreensão da sintaxe do período simples, né, das funções sintáticas, ele vai perceber que não é possível colocar sinais de pontuação e normalmente a banca CESP ela questiona o uso da vírgula, né, que nesses casos. E durante o intervalo aí é facultativo, né? Normalmente não se coloca vírgula, né, antecedendo o adjunto adverbial. Mas como a pontuação também pode ser uma questão estilística, pode ser uma maneira de eu expressar uma ideia e tudo mais, eu poderia colocar por uma questão de ênfase, mas é uma possibilidade, né? Não é uma obrigação. Então, olha só como é que seriam os termos na oração, né? Sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto e os adjuntos adverbiais, né? Agora, eu falei para vocês, mas entre o sujeito e o predicado pode ter vírgula? Claro, mas olha só, não quando juntos. Olha aqui, o professor, vírgula, durante o intervalo, agora já não está mais junto, o sujeito não está mais junto do predicado. Existe alguma coisa interferente ali, alguma estrutura interferente. O professor, vírgula, durante o intervalo, vírgula, enviou mensagem aos alunos. Aí eu tenho um adjunto adverbial deslocado.
ele sai da posição dele. Onde é que é o lugar do adjunto adverbial? No final da frase. Ah, mas eu quero dar ênfase, eu quero focalizar, o que eu faço? Eu antecipo, né, eu mudo a posição do adjunto adverbial. Então, o professor, vírgula, durante o intervalo, vírgula, enviou mensagens aos alunos. Daí sim, aí eu posso colocar, né? Então, como é que ficaria? O assessor-geral das Nações Unidas para Assuntos de Integração Regional falará à imprensa. Essa vírgula é possível? Não. Porque aqui eu tenho o sujeito, embora ele seja expandido, e até alguns gramáticos consideram que seja possível, mas não é o caso da banca do SESP, né? O assessor-geral das Nações Unidas para Assuntos de Integração Regional, essa vírgula aqui não pode, não separamos o sujeito do predicado quando juntos, né? Opa! O assessor entregará na próxima semana, na próxima semana, a quem? Aos membros da comissão regional, objeto indireto, não posso separar. Então essa vírgula aqui não é possível, correto? Não se separa o verbo dos seus complementos, nem OD, nem OI. A dúvida de muitos alunos foi encaminhada oportunamente aos gestores da comissão. Não se separa o nome dos seus adjuntos adnominais, não. A dúvida de muitos alunos. Então, de muitos alunos é o adjunto adnominal de dúvida, eu não posso separar por vírgula. E por último, a contribuição de muitos alunos, né, foi importante para a solução dos problemas apresentados. Então aqui, não se separa o nome dos seus complementos nominais, né? Foi importante. Quando alguma coisa é importante o adjetivo, né? Tem que ser importante por algum motivo. Então, para a solução dos problemas apresentados, é o complemento nominal do adjetivo importante, que não tem sentido completo. Ele vai precisar de um complemento nominal. E aquela vírgula ali, então, portanto, ela não é possível, né, colocar ali a vírgula. Aqui eu só vou dar uma puladinha e nós vamos finalmente terminar a nossa aula comentando algumas questões de redação oficial da banca do SESP-Sebrasp. A redação oficial, a banca sempre coloca, né, de acordo com as orientações do Manual de Redação da Presidência da República, julgue o item a seguir com relação à correspondência oficial. Por que ela coloca isso? A banca faz isso porque, se alguém quiser recorrer, as informações vão ser, para dirimir qualquer dúvida, né, e equívoco, essas informações vão estar dentro do Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Ela já vem abreviando, ela coloca assim, Manual de Redação Oficial da Presidência, ela já até abrevia o manual porque é uma expressão muito longa, né? A redação oficial é qualidade da comunicação feita em nome do serviço público, sim, admitindo-se, entretanto, que os documentos internos a determinado órgão contenham impressões individuais, características de quem assina o expediente. Pessoal, isso é verdadeiro ou é falso? Impressões individuais, isso não fere um princípio constitucional do artigo 37 da Constituição? Fere, que é o LIMP, né? LIMP. Né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a impessoalidade, né, e a publicidade, esses dois princípios do artigo 37, né, da Constituição Federal, sempre está presente nesse manual, né, está explicitado isso. Então, se eu coloco impressões individuais, eu estou ferindo o princípio da impessoalidade. Portanto, essa questão é considerada falsa. Os documentos, lembrando que os documentos oficiais, eles devem ser livres de julgamento, de opiniões, de valoração de impressões individuais. As comunicações oficiais são remetidas em nome do serviço público ou do próprio público, representado pelo conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea. Cuidado, que o SESP sempre elabora e coloca suas pegadinhas ali no meio, né? São remetidas em nome do serviço público, sim.
As redações oficiais sempre são remetidas em nome do serviço público. Então aqui, de um lado, eu tenho sempre o serviço público. O emissor, né? O serviço público. O emissor, né? E o receptor? Ah, nós temos dois possíveis receptores. Eu tenho um outro serviço público, né? Mas eu posso ter também um particular. Seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então eu tenho dois destinatários, eu tenho dois receptores. Dois receptores, né? Então aqui está dizendo, ou do próprio público, eles são remetidas pelo próprio público, em nome do próprio público, não. É sempre o serviço público, não é o público, é o serviço público. Olha só a pegadinha da banca. Então, portanto, é uma questão considerada errada, né? Errada. Ela é sempre do serviço público. Segundo o manual tal, os expedientes oficiais têm como finalidade informar com clareza e objetividade. Perfeito. Lembrando que clareza é a compreensão imediata de uma comunicação. Eu pego um ofício, um memorando, enfim, qualquer documento de redação oficial, qualquer expediente, e eu consigo, numa primeira leitura, identificar claramente o conteúdo daquele gênero, né, textual. Então, e a objetividade é você não pode trazer traços da impessoalidade, da impessoalidade. Ela tem que ser objetiva. Então, até aqui está tudo bem. Para atender a essa finalidade, foi estabelecido um padrão oficial de linguagem, chamado de linguagem burocrática. Pessoal, não existe padrão oficial de linguagem. Não existe. O que existe é o uso da língua portuguesa, né? O uso culto da língua portuguesa nos atos e comunicações. Bom, e linguagem burocrática? Não existe isso. Se aparecer linguagem burocrática, vocês cortam. O que existe é o quê? É sempre assim, é o uso culto da língua portuguesa nos atos e comunicações oficiais. Então, não existe padrão oficial de linguagem. Com a finalidade precípua, como a finalidade precípua da redação oficial é servir de instrumento de comunicação à administração pública, de maneira impessoal e objetiva e com máxima clareza, aqui está tudo ótimo. O uso de gírias e clichês deve ser evitado na linguagem empregada nesses tipos de comunicação. Claro, tudo aquilo que vai prejudicar a decodificação, né, a interpretação, a captação daquela mensagem é considerado um ruído, né, alguma coisa que vai interferir no processo de compreensão. Então, o uso de gíria, modismos, né? Gíria é um modismo vocabular, né? Clichê, expressões clichê, são aquelas expressões repetidas, né? Tipo, certo de contar com sua colaboração. Isso é uma ideia clichê, deve ser retirada dos textos oficiais, né? Clichê é como se fosse um carimbo, é uma expressão que se repete, não deve ser evitada. Então, deve ser evitado na linguagem empregada, sim, deve ser evitado, né? Não podemos usar gíria. E outra coisa que não pode usar são a gíria, né, e os jargões. O que é um jargão? São termos técnicos específicos de uma área. Que, se a pessoa não é iniciada naquela área, ela não vai conseguir entender aquela comunicação. Então, não é que ele seja proibido, ele deve ser evitado. Então, os jargões só podem ser usados em situações muito pontuais. Por quê? Porque atrapalha a clareza e a objetividade do texto oficial. E também perde, né, a impessoalidade. O emprego do padrão culto da linguagem na redação de correspondências oficiais, o emprego do padrão culto da linguagem. Uma das exigências desse tipo de texto contribui para a impessoalidade e a clareza do texto. Sim, o texto tem que ser impessoal. A pessoa que está escrevendo ali, ela está em nome
do órgão público, ela está representando o órgão público. Então não interessa os teus valores, as suas opiniões, as suas crenças, interessa o quê? A objetividade no trato daquela informação, né? Então, correto, né? Embora as comunicações oficiais sejam feitas em nome do serviço público, tais documentos geralmente contêm impressões individuais de quem redige a comunicação, o que não fere o princípio da impessoalidade, visto que eles são assinados pela autoridade que os expede. Pessoal, documentos que contêm impressões individuais, já corta isso de cara, não tem impressões individuais, né? Não deve conter impressões individuais, pois fere o princípio da impessoalidade. Portanto, item considerado falso. É imprescindível que, em documentos expedidos pelo poder público, seja empregada uma linguagem formal, impessoal e técnica. Aí tem uma pegadinha muito sutil, ó. É imprescindível que, em documentos expedidos pelo poder público, então, portanto, documentos oficiais, né, a redação oficial, seja empregada uma linguagem formal. Correto, a linguagem tem que ser formal, tem que estabelecer, tem que estar dentro das regras da gramática e da ortografia da língua portuguesa, né? Impessoal, sim, está no LIMP, é impessoal, né? Isenta de subjetividade de quem escreve. E técnica, não, aqui que está o problema. Não é técnica, não é uma linguagem técnica. Linguagem técnica e jargões são compreensíveis por especialistas e não pelo conjunto da sociedade ou pelos servidores públicos, né? Mas não pelo cidadão em geral. Então, portanto, o erro aqui está numa linguagem técnica. Se tiver linguagem técnica ou jargão, né, vocês já podem saber que isso não faz parte, né, da redação oficial, não deve ser parte da redação oficial. Se por acaso você precisar, como eu já falei há pouco, né, fazer especificações técnicas, isso aí deve estar dentro de algum, por exemplo, dentro de um relatório e tudo mais. Mas o documento que vai encaminhar esse relatório, ele deve ser compreensível por qualquer pessoa da área, né? Não só um técnico que compreenda, um especialista que compreenda aquela terminologia. Portanto, é falso. A linguagem clara e inteligível deve pautar a comunicação oficial. Sim, comunicação oficial deve usar uma linguagem clara, né, e inteligível. Desse modo, o uso de jargão técnico colabora para a clareza das comunicações? Não, pessoal, jargão não colabora, né, para a clareza das informações. Linguagem técnica e jargões, né, são compreensíveis apenas por especialistas e não pelo conjunto dos cidadãos. Portanto, item também considerado errado. O caráter impessoal dos assuntos tratados nas comunicações oficiais, geralmente relativos a questões de interesse público, impõe um tratamento informal nesse tipo de correspondência. Tratamento informal? Não, né, gente? A gente sabe que a comunicação oficial, ela é formal. E como é que a gente sabe que quais são os elementos, né, as marcas linguísticas, textuais, que comprovam a formalidade? Primeiro, o uso de pronomes de tratamento. Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Então isso já confere formalidade, né? O uso rigoroso do padrão culto da língua portuguesa. Isso também já confere formalidade aos documentos, né? Então, a gente sabe que o tratamento é formal, sempre formal, nunca informal. O emprego de linguagem simples e vocabulário acessível denota coloquialidade, razão por que deve ser evitado em correspondências oficiais. Pessoal, linguagem simples e vocabulário acessível deve ser evitado, pelo contrário, deve ser estimulado, porque o que a administração pública ganha com isso? Se um texto for claro, tiver uma linguagem simples e o uso de vocabulário acessível, a compreensão vai ser imediata. Eu vou me apropriar daquele conhecimento mais rapidamente. Então, está errado, né? Então, olha só aqui, ó.
correspondências oficiais. Porque deve ser evitado... Clareza, né, pessoal? Então, olha só, ela não denota coloquialidade, pelo contrário, ela garante, ela pode garantir uma clareza ao documento, né, aos documentos específicos da redação oficial. Agora também pergunto, o que a administração pública ganha quando um documento é redigido de forma clara e concisa? Cuidado que concisão é diferente de clareza. Clareza é a compreensão imediata do documento. Por exemplo, eu peguei o documento, li, já entendi todas as informações ali presentes. Já a concisão é usar menos palavras, eu ser mais objetivo, mais direto, né? Sem rodeios, eu já vou direto ao ponto. Isso é concisão. O que a administração pública ganha, primeiro pensando com relação à clareza? Se a pessoa conseguiu entender tudo que está escrito, ela não vai precisar passar um e-mail para complementar informações, ela não vai pegar um telefone para complementar ou esclarecer eventuais dúvidas, né? Porque o texto já é todo explicativo, já tem todas as informações possíveis ali. Então a administração ganha com isso. Né? Você não vai precisar fazer uma ligação telefônica, você não vai precisar usar os recursos informatizados como folha de computador, né? Tempo de computação, recursos de impressora, né? Uso de memória, enfim. Agora, memória no caso digital, né? Agora vamos para a concisão. Se um texto é conciso, eu elimino todas aquelas palavras e estruturas desnecessárias. Ele fica objetivo, ele fica direto. Ou seja, eu digito menos palavras, eu reduzo o meu tempo dedicado àquela atividade e eu vou gastar menos papel e menos tinta de impressora. E isso significa, numa economia de escala, imagine o Brasil inteiro produzindo, né, redações oficiais, quanto que isso representa, né, em termos de economia para a administração pública. Então, isso é muito vantajoso, né? O seguinte parágrafo de conclusão para o documento a ser enviado a um determinado órgão não atenderá às recomendações constantes no Manual de Redação da Presidência da República, quanto à concordância do pronome possessivo. Ele está dizendo que não atenderá, né? Vamos ver se isso é verdadeiro? Colocamo-nos à vossa disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Está dizendo que, primeira situação, olha só aqui, pessoal, está correto. Ele não atenderá às recomendações do manual. Por dois motivos. Primeiro, o vossa é um elemento que deve ser usado apenas na composição dos pronomes de tratamento. Exemplo, vossa senhoria, vossa majestade, vossa santidade. Alguns exemplos para você mostrar para vocês. A concordância dos pronomes de tratamento, elas são feitas sempre na terceira pessoa. Então, se eu digo assim, se eu estou tratando, né, se eu estou mandando uma comunicação para um governador de estado, o pronome de tratamento é vossa excelência. Mas a administração pública se coloca à sua disposição, porque tem que ser a terceira pessoa, sua, né? E não vossa. Ali saiu errado, né? O sua teria que ficar em cima da palavra vossa. Então colocamos-nos à sua disposição. À sua disposição. Então, né, não é à vossa disposição, e sim à sua disposição. Então aqui temos um erro, porque a banca está dizendo que aqui está certo, né? Porque o manual ele condena esse tipo de construção. Lembrando, pessoal, que a concordância, nós temos que tomar muito cuidado com a concordância nominal, a concordância verbal e a concordância pronominal. O exemplo passado foi a concordância pronominal, o pronome sua, o pronome possessivo sua, sempre na terceira pessoa, né? Mas nós temos também a concordância verbal. Por exemplo, vossa senhoria entregará e não entregareis o documento, ela entregará o documento. Então, sempre na terceira pessoa, né? E também temos a concordância nominal.
Por exemplo, Vossa Senhoria será eleito, se for uma autoridade do sexo masculino, ou Vossa Senhoria será eleita, se for uma autoridade do sexo feminino. Então, aí nós temos o quê? Uma concordância nominal, eleito, eleita, né? Então, temos que tomar muito cuidado com essas prescrições no uso, né, dos pronomes de tratamento. A fim de obedecer aos preceitos do manual, o pronome de tratamento no terceiro parágrafo do texto, Sua Excelência, deveria ser substituído por Vossa Excelência. Será mesmo? Vamos dar uma olhada aqui. Assim, gostaríamos de convidar Sua Excelência para participar da referida cerimônia, entregando as premiações, tal. Bom, então, agora tem uma outra particularidade. Quando é que eu uso Sua Excelência e quando é que eu uso Vossa Excelência? Bom, quando eu estou falando com a pessoa, eu uso vossa. Então, eu digo assim, Vossa Excelência está gostando da aula? Vossa Excelência está gostando da aula? Porque eu estou me dirigindo a uma autoridade que hipoteticamente estaria aqui na minha frente. Então, é vossa. Agora, se eu estou falando de alguma autoridade, eu vou usar Sua Excelência. Por exemplo, eu estou falando com o governador de estado. Mas eu vou fazer referência a um secretário de Estado, que também é tratado por Vossa Excelência. Então, olha só, eu estou falando com o governador. Então, eu pergunto ao governador, Vossa Excelência sabe, e não nunca sabeis, né? Sabe, terceira pessoa, Vossa Excelência sabe se Sua Excelência, o secretário de Estado, já chegou ao evento? Então, eu estou falando, então houve uma triangulação, né? Eu estou falando com alguém, a respeito de alguém. Então, esse Sua Excelência seria a respeito de alguém. Mas aqui no texto, ele está convidando a autoridade. Então, teria que ser o quê? Vossa Excelência e não Sua Excelência. Perceberam essa diferença? Né? Vossa Excelência com quem se fala. Sua Excelência de quem se fala. Poderia ser também Vossa Senhoria e Sua Senhoria, né? Os adjetivos referidos aos pronomes de tratamento devem concordar com o substantivo que compõe a locução. Perfeito! Dessa forma, por exemplo, Vossa Excelência está liberada de seus serviços é a maneira correta de se comunicar, independentemente do sexo do receptor da comunicação. Não é independentemente não. Aí nós temos que fazer uma concordância nominal. Ó. Como é que seria? Vossa Excelência está liberada de seus serviços, trata-se de uma autoridade feminina, é uma mulher. Então, Vossa Excelência está liberada. Se for uma autoridade do sexo masculino, teria que ser o quê? Vossa Excelência está liberado de seus serviços. Então, aqui nós já temos as diferenças, né, específicas com relação, ilustramos bem, as concordâncias verbais, nominais e pronominais. Isso é uma questão que cai muito em prova de concurso, cai direto em prova de concurso, né? Pessoal, a gente então, depois nós temos nessa transparência que eu apresentei aqui para vocês, nesse aulão, tem mais algumas questões também que eu coloquei como anexo, para que o aluno, se tiver um tempo antes da prova, que já se avizinha, né? Um tempinho para analisar outras questões relacionadas. Esse nosso aulão, então, a gente conseguiu trabalhar muitas informações. É claro que eu fiz uma seleção daquilo que eu acho que é mais significativo, que tem um grande percentual, uma grande possibilidade de estar na prova de vocês. E também não esqueçam da situação da voz ativa e voz passiva, tá? Se a banca perguntar qual é a única frase que admite a voz ativa, né? Que pode ser passado para a voz passiva, vocês vão direto na transitividade verbal. Então nós vamos sempre procurar o quê? Um verbo transitivo direto. Um verbo transitivo direto. Exemplo, na voz ativa, o aluno leu o livro. O aluno leu o quê? Objeto direto, o livro. Como é que eu transponho isso para a voz passiva? Aí eu pego o objeto direto da voz ativa, ele vai ser o sujeito paciente. Então, o livro foi lido, que é uma locução de voz passiva, pelo aluno. Então, o pelo aluno, o que é? Qual é a função sintática de pelo aluno?
agente da passiva. Então foi só isso que faltou assim, mas trabalhando a questão da voz ativa e voz passiva, né, para que o aluno consiga ter uma boa informação.